levar, cheia de tanta beleza, para nos alimentar. Verde que te quero, verde esperança, azul que vem das águas do mar, amarelo que traz o sol do amanhecer em cada novo despertar. Branco que vem da luz, as estrelas, Pássaros que cantam melodias, para agradecer a Deus. Pela natureza viva, Viva a natureza, natureza viva, vamos todos preservar. Viva a natureza, natureza viva, vamos cuidar e amar. Viva a natureza, natureza viva, vamos todos preservar. Viva a natureza, natureza viva, vamos cuidar e amar. Branco que vem da luz, as estrelas, pássaros que cantam melodias, para agradecer a Deus. Pela natureza viva, viva a natureza, natureza viva, vamos todos preservar. Viva a natureza, natureza viva, vamos cuidar e amar. Viva a natureza, natureza viva, vamos todos preservar. Viva a natureza, natureza viva, vamos cuidar e amar. Viva a natureza, natureza viva, vamos todos preservar. Viva a natureza, natureza viva, vamos cuidar e amar. Viva a natureza, natureza viva, vamos todos preservar. Viva a natureza, natureza viva, vamos cuidar e amar. Ajude a natureza. Agora você vai ouvir nossa web rádio também em sua caminhada, no ônibus e até em seu carro. Isso mesmo, basta instalar o aplicativo Radiosnet em seu celular ou tablet. É de graça. O Radiosnet é o mais leve e rápido aplicativo para se ouvir rádios online e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Essa é a sua rádio. Salve, nação cuscuzeira! Eita, que quinta-feira bonita, coisa boa, o mês está acabando, né? Agora já pode acordar a banda Green Day todinha, que o mês está acabando. E vamos continuando no bonde, que o nosso programa hoje promete, e é com muita alegria que vamos iniciar com o nosso primeiro passo, que é muito fácil. Fazer o quê? A prece! Vamos chamar a nossa querida Isabel. Alô, alô, Isabel! Olá, boa noite a todos os ouvintes da rádio. Sejam muito bem-vindos nesse momento, que possamos sintonizar com o Mestre querido. Elevemos o nosso pensamento, imaginando uma luz azulinha, a ser derramada sobre os nossos lares nesse momento, a ser derramada onde quer que estejamos a ouvir a rádio. E peçamos em uníssono pensamento, Mestre amado, envolve-nos em tua paz, para que essa paz se esparja por todos os recantos, os quais possamos imaginar. Pedimos a ti, Senhor, que a nossa convidada da noite de hoje seja inspirada pelos benfeitores e juntos caminhemos mais e mais em prol do amor, da caridade, da fraternidade. Fica conosco, agora e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, eu acho que eu já estou ouvindo, ele está chegando. Sabe quem está chegando? O momento dele, nosso DJ querido, que acabou de chegar, de Saint-Tropez, isso mesmo, só que do plano espiritual. Alô, alô, DJ JP, solta o som, rapaz! Web Rádio Vaterno. Sua rádio espírita.
Mestre Jesus, do alto do monte ensinou, sua voz com um canto ecoou. Me ensine o caminho, Senhor, do reino de paz. Disse Jesus: bem-aventurados sois vós, o sal da terra, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os pobres de espírito. Bem-aventurados sois vós, que estáis aflitos. Bem-aventurados sois vós, os pacíficos, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Bem-aventurados sois vós, os limpos de coração. Bem-aventurados sois vós, os que perdoam. Bem-aventurados sois vós, os que choram, que brilha a vossa luz, a luz do mundo, que brilha a vossa luz, a luz do mundo. Eita, galera, que com humilde canto, pense numa música linda e vamos iniciar nosso encontro de hoje. Isso mesmo. Preparem vossas cumbucas de cuscuz, garrafas e mais garrafas de água fluidificada, que hoje promete. Mas vocês devem estar se perguntando, como assim, minha cara locutora? Gente, o tema de hoje, eu já vou falar logo, falo mesmo. Quem irá apresentar é a nossa convidada tão querida, nossa querida Sandrinha. E o tema de hoje é Paz pela Paz. Sandrinha, seja muito bem-vinda. Muita paz e muita luz. Boa noite, meus irmãos, todos os ouvintes da rádio Cuscuz, a Cuscuzeira aí, que é um momento especial, né? As noites de quinta-feira, que nós somos ouvintes, né? Então, vamos lá. O nosso tema de hoje é Paz pela Paz, onde nós nos encontramos em um momento que precisamos primar pela paz. O nosso mundo está em um mundo de transição planetária e a gente precisa ficar muito vigilantes de pensamentos e nada melhor do que nós refletirmos acerca dos pacificadores. Durante a nossa caminhada no planeta Terra, nós vamos recebendo de Deus, do Pai de infinita bondade, espíritos benevolentes e pacificadores. Interessante, quando eu estava estudando hoje para este momento, eu observei uma coincidência, que não existe coincidência, que me chamou a atenção. O mesmo ano que o Chico Xavier nasceu foi o mesmo ano que a Madre Teresa de Calcutá nasceu. Eu nunca tinha observado, e todos dois eu os vejo com muito amor e carinho. São pacificadores também, né? Então, vamos falar um pouco sobre os pacificadores.
na Terra. Chegaram outros, olhem só como o Pai, Deus de infinita bondade, como é que ele faz. Quando Francisco de Assis chegou na Terra, eram 21 espíritos de alta envergadura que foram chamados para dar uma melhorada no planeta. E o Francisco de Assis era o mais alto entre eles. Dentre eles tinha Antônio de Pádua, tinha Clara de Assis, tinha Benedito. Todos eles eram espíritos iluminados que desceram à Terra para melhorar um pouco a condição do planeta. Então, nós temos muitos espíritos pacificadores que vieram simultaneamente para dar uma melhorada no planeta. E a gente tem recebido espíritos luminares e vamos falar um pouquinho acerca de alguns deles. Vamos falar sobre Mahatma Gandhi, por exemplo. Mahatma Gandhi, ele diz assim: quando me desespero, eu lembro de que durante toda a história, os caminhos da verdade e do amor sempre ganharam. Tem existido tiranos e assassinos, e por um tempo eles parecem invencíveis, mas no final eles sempre caem. Olhem só o que Mahatma Gandhi fala, né? Então, quem foi Mahatma Gandhi? Ele liderou campanhas em nível nacional para mitigar a pobreza, expandir os direitos das mulheres, criar a harmonia religiosa e étnica e eliminar as injustiças do sistema de castas. O Gandhi ele aplicou de forma suprema os princípios da desobediência civil não violenta para libertar a Índia do domínio estrangeiro. Ele foi preso várias vezes devido às suas ações. Às vezes ele ficou preso durante anos, mas realizou o seu objetivo em 1947. Foi quando a Índia adquiriu a independência da Grã-Bretanha. Devido à sua grandeza, ele passou a ser chamado de Mahatma, ou seja, a grande alma, o grande espírito, que é o que significa, né? Os líderes de direitos civis, desde o Martin Luther King Jr., Nelson Mandela, reconheceram Gandhi como fonte de inspiração em sua luta para conseguir direitos iguais para os seus povos. Então, aí nós falamos um pouco sobre o Mahatma Gandhi, só mesmo para dar uma pincelada na vida dele, mas ele chamado de grande alma, ele sendo considerado Mahatma, ele foi muito respeitado. Tem um exemplo de história de vida dele que talvez vocês até conheçam, mas vale a pena em termos de como ele foi pacífico, para a gente entender. Uma certa feita, ele estava com um soldado inglês, e o soldado, com muita raiva dele, porque ele estava conversando com o povo indiano, e com aquele jeito muito, muito dócil dele, ele liderava com docilidade, ele não era agressivo. A energia dele era só direcionada para o amor. E o soldado bateu nele, deu um murro nele, ele caiu no chão e sangrou o nariz. E ele voltou e se levantou e olhou nos olhos do soldado com aquele olhar de amor que ele tem e que ele tinha para com as pessoas, né? E o soldado disse: quem te ensinou a ser covarde desse jeito? E deu outro murro nele e ele caiu. E ele se levantou e disse: esse que está no seu peito.
e no peito do soldado tinha uma corrente com a cruz do Cristo. Porque o Mahatma Gandhi ele não era cristão, mas ele estudava o cristianismo. É tanto que uma certa feita alguém perguntou, você, depois que ele leu a Bíblia, né, que ele leu, aí ele disse assim, e aí, o que você achou? Você passou a amar o Cristo, não foi? Ele disse, amar o Cristo, sim, mas não o cristianismo de vocês. Ou seja, ele sempre foi muito verdadeiro. Amar o Cristo, sim, ele passou a amar, mas não o nosso cristianismo, quando ele dizia, porque muitos cristãos se dizem cristãos e cometem atrocidades. Ou seja, para ser cristão tem que ser seguidor do Cristo, mas é na íntegra. Né? Então, aí nós temos um exemplo de Mahatma Gandhi. Não sei se vocês observaram, mas durante a minha fala, eu dei uma pequena pincelada no Martin Luther King e no Mandela. Então, vamos falar um pouco sobre outros pacifistas. Né? O Nelson Mandela, uma fala dele, ele disse assim, eu nutri o ideal de uma sociedade democrática e livre, na qual todas as pessoas vivem juntas, em harmonia e com oportunidades iguais. É um ideal que espero viver para alcançar. Mas, se for preciso, é um ideal pelo qual estou preparado para morrer. Ele falava assim e falava com muito amor. O Nelson Mandela, ele nasceu em 1918 e morreu em 2013. Ou seja, ele é nosso contemporâneo. Tem 9 anos que ele partiu, né? Ele é um dos símbolos dos direitos humanos mais reconhecidos do século XX. É um homem cuja dedicação à liberdade de seu povo inspira os defensores dos direitos humanos de todo o mundo. Ele nasceu na África do Sul, em Transkei, de uma chefe tribal. Mandela obteve uma educação universitária com diploma em Direito. Em 1944, ele tornou-se membro do Congresso Nacional Africano e trabalhou ativamente para abolir as políticas do apartheid, do Partido Nacional. Quando ele foi julgado, para ser julgado pelas ações, por suas ações, né? Ele lutou muito contra a dominação branca, lutou contra a dominação negra. Ele nutriu o ideal de uma sociedade democrática e livre, quando todas as pessoas vivem juntas em harmonia. O que a gente pode assim falar com mais segurança acerca do Mandela é que ele passou 27 anos preso e quando ele foi solto, que ele volta à luta, porque ele era um revolucionário do bem, da paz. Quando ele volta à luta, ele consegue ser eleito presidente. E quando ele foi eleito presidente, todos os seus amigos vieram, uma grande parte veio para combinar com ele, porque ele foi preso, nada mais, nada menos, foi só porque pela a intolerância racial, né? E eles vieram ter com ele dizer, pois agora vamos, não entra nenhum branco no nosso governo, eles, pelo contrário, a minha finalidade é exatamente unir os brancos com os negros, e trabalhou pela paz, e foi uma pessoa que deixou a sua marca, porque ele disse assim, se você fala com um homem numa linguagem que ele compreende, o recado entra na cabeça dele. Se você fala com ele em sua própria linguagem, você atinge seu coração. Ou seja, era alguém muito sensível.
tinha uma sensibilidade, uma beleza interior inigualável e lutou pela paz e conseguiu a paz em seu país, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o Martin Luther King, né? O Martin Luther King, primeiramente vamos colocar uma fala dele. Ele diz assim: a verdadeira medida de um homem não se vê na forma como se comporta em momentos de conforto. Vejam só. E em momentos de conforto e conveniência, mas em como se mantém em tempos de controvérsia e desafio. Ou seja, nos momentos de dor e de sofrimento, aí sim é a verdadeira medida que um homem pode se ver, né? Então, Martin Luther King Jr., ele nasceu em 1929 e morreu em 1968. Ele foi um dos defensores da mudança social não violenta mais conhecidos do século XX. Nascido em Atlanta, na Geórgia, ele lutou muito contra o tratamento, a discriminação racial em seu país. E é tanto que a luta dele foi as pessoas, os negros, eles tinham que se levantar quando os brancos entrassem nos ônibus. E isso fez com que ele ele trabalhasse para mudar essa história. E só que ele lutava como um pacificador. Ele não lutava brigando, era estudando, era provando que não era assim. Aí ele criou a legislação de direitos civis para proteger os direitos dos afro-americanos. Em 1963, em Alabama, ele liderou as manifestações pacíficas em relação à força policial branca, porque ele se opôs, os cães policiais e mangueiras de incêndio eram criando uma controvérsia que gerou manchete nos jornais do mundo inteiro. A luta dele sendo pacifista. E ele chamou muita atenção por ser nos Estados Unidos um país de muito preconceito racial, que ainda é hoje, mas melhorou. Quem conseguiu, primeiro grande passo foi King, né? O Martin Luther King Jr., é chamado de King. Esses manifestantes aconteceu em Washington, na capital, né? Isso fez com que o discurso dele, ele disse assim: eu tenho um sonho em que imaginava um mundo em que as pessoas não fossem divididas por raça. E esse movimento dele, que ele inspirou, foi tão forte que o Congresso promulgou a Lei dos Direitos Civis em 1964. Olhem só como já foi bem mais próximo, né? Ele recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade a título póstumo. Aí a gente vai ver que esses 3 pacifistas que nós acabamos de comentar foi o Martin Luther King Jr., o Nelson Mandela e o Mahatma Gandhi. 3 pessoas de países diferentes nós colocamos. Agora vamos colocar pessoas do nosso país. Vamos colocar o Chico Xavier. Vamos colocar a Irmã Dulce, que são de religiões diferentes, mas todos 2 servindo ao Cristo da mesma forma. Então, a Irmã Dulce, uma certa feita, o Roberto Carlos, ele ligou para ela estava próximo do Natal, e ele perguntou a ela o que ela estava precisando. Aí ela foi e disse assim: meu filho, eu estou precisando de uma cama,
porque os meus doentes estão precisando de cama. E eu não estou dormindo na cama, estou dando a minha cama para poder eles dormirem, porque está faltando cama. Aí ele disse, está precisando de quantas camas, irmã? Ela disse, 12 camas. Mas se você me mandar uma, eu já estou satisfeita. Aí ele mandou, na época era muito dinheiro. Foi 1.200, era como se fosse atualmente assim, uma nota, uma soma bem alta. E ele mandou para ela, isso era o Natal, que ele estava dando para ela. E o mais interessante era que ela dizia, toda pessoa que chegava lá, ela só tinha meio pulmão. O outro pulmão totalmente comprometido e ela só tinha meio. E esse meio ela dormia sentada. E cada pessoa que chegava perguntava por que ela estava dormindo sentada. Ela dizia, porque eu estou precisando de cama. Mas não era, ela não conseguia dormir na cama. Era a forma dela pedir cama para os enfermos, porque os enfermos dormiam no chão. Então, a gente vê a bondade e a paciência da irmã Dulce para pedir e para cuidar dos enfermos dela. E aí vamos partir um pouquinho para o nosso querido Chico. Chico Xavier foi um homem chamado amor no nosso meio espírita, um homem chamado amor, porque ele simplesmente dedicou a sua vida, toda a sua vida, a cuidar tanto dos encarnados como dos desencarnados. Não era uma obra assistencialista em si, mas ele assistia com carinho, com paciência e com dedicação todas as pessoas. E quando alguém se oferecia para doar, por exemplo, o seu Zé era uma pessoa que tinha bem aquinhoada financeiramente, e ele se ofereceu para ele disse, olha, eu trabalho por cerveja, eu quero saber se o senhor aceita que eu possa fazer doação aqui. Aí ele disse, meu filho, por que eu não lhe aceitaria? O seu trabalho é você quem faz. Ele era um empresário que trabalhava com cerveja. Aí ele disse assim, pois eu vou mandar para aí os caminhões, 2 caminhões de suprimentos, de alimentos de cesta básica. Ele disse, eu quero que você venha junto, que eu quero conversar com você. Quando ele estava pessoalmente, ele mostrou para ele 2 caminhões, baús imensos, cheios de cestas básicas. Ele disse, agora você vai ajudar a repartir. Aí o seu Zé disse assim, ele disse, todo mundo aqui dá, mas vai participar das doações. E ele foi participar das doações. Eu estou contando uma história de alguém que contou para nós, bem próximo, né, que era o seu Zé. Ele já partiu. Muito bem. Aí ele disse que foi repartir as cestas. E haja gente em fila, e haja gente. E ele começou a observar que tinha gente que ia de novo para a fila. Recebia a cesta e ia de novo para a fila. Aí ele ficou aborrecido, aí chegou perto do Chico, mas quieto, ele não disse nada, não. Aí o Chico disse assim, diga, Zé, o que está lhe incomodando? Você está chateado? Ele disse, não é nada não, Chico, não é nada não. Ele disse, diga, Zé. Aí ele e disse, aquela mulher ali, ela enfrentou a fila 10 vezes. Ela pegou 10 cestas, Chico. Aí o Chico disse, Zé, você, quem sabe para quem são as cestas, Zé? Ela reparte com todos os que não podem vir. Aí o seu Zé disse, nunca mais ele reclamou de nada e nem evitou dar nada, porque a pessoa não quis saber mais o que a pessoa é ou o que ela quer fazer. E em Beberibe, que a gente faz um trabalho já há muitos anos, já há quase 30 anos,
lá tem como é o nome? Uma creche que foi feita pelo seu Zé. E ele fez nos moldes do Centro Espírita do Chico, com as portas azuis e as paredes brancas. O chão da creche parece uma piscina. Ele mandou pintar, e fez toda. Enquanto ele estava encarnado, a creche funcionava de uma forma maravilhosa em termos de... E atualmente ela funciona, a gente faz campanha, manda alimento, pede a um e pede a outro, e não tem que ser da minha religião ou da religião X, não. Todas as pessoas, todas as crianças frequentam essa creche, porque ele aprendeu com Chico Xavier e ele pediu para ser desse jeito. E é nesses moldes o trabalho que é feito com essa creche em Juazeiro de Beberibe. Então, aí um exemplo do Chico, né? Nós tivemos também como pacifista a Madre Teresa de Calcutá, que poderíamos cognominá-la a Dama do Amor, né? Porque ela muito amou. Inicialmente, ela trabalhava no convento, mas depois ela pediu à igreja a permissão para trabalhar na rua. Quando ela soube que em Calcutá, na Índia, tinha muita gente sofrendo, foi no advento da AIDS, ela pediu e ela foi cuidar dos aidéticos. Os aidéticos eram jogados para fora de casa como, na época do Cristo, os leprosos. E ela cuidou dos leprosos na época do Cristo, quando ela era Maria de Magdala. E agora ela cuidava dos aidéticos, até que ela conseguiu um galpão muito grande e começou a fazer campanha, e conseguiu colchões, e conseguiu lençóis, e começou a cuidar dos aidéticos. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, os outros que receberam eu nem falei, né? Eu esqueci. Ela recebeu o Prêmio Nobel da Paz, e quando ela recebeu, é porque me chamou muita atenção essa parte da história dela, e quando ela recebeu, eles disseram assim, ela disse, eu queria que vocês fizessem as contas da festa, de tudo, docinho, salgadinho, bolo, tudo que for você gasta na festa, quanto é que vai dar, e eu queria receber em colchões, em lençóis para os meus enfermos. Eu não quero festa. E ela recebeu, e foi dada a ela. E ela tinha um jeito de orar muito peculiar. Ela ficava em silêncio na igreja. Chegou um repórter e disse, Madre, o que a senhora está fazendo? Eu estou conversando com Deus. Aí ele foi e disse assim, e o que é que ele lhe disse? Nada, ele está em silêncio. E a senhora, o que a senhora disse para ele? Nada, eu estou em silêncio. O conversar com Deus, estabelecer a conexão de amor, não precisam palavras. Aí sou eu, Sandra, quem está dizendo. Não precisam palavras. Nós podemos estabelecer a conexão de amor com um olhar, podemos com vibrações, com preces, com a harmonia do pensamento, se necessário for, a escuta. Ela disse que estava escutando Deus. E o que é que ele diz? Nada. Ele só me escuta. E o que é que a senhora diz? Nada. Eu achei lindo isso. Agora foi que eu disse direito. Então, a gente vai e vamos conhecer, todo mundo já conhece, o maior pacificador da humanidade, o maior revolucionário, foi o maior amor entre os homens que Deus mandou à terra, o divino mestre Jesus. Então, ele nos ensina as bem-aventuranças. Quando ele nos traz as bem-aventuranças,
ele nos mostra a paz, bem-aventurados os pacificadores, porque eles possuirão a terra. Ele nos diz, amai os vossos inimigos, ou seja, que nós temos que aprender sempre a combater com amor. A nossa devolutiva é de amor. Não é preciso que haja litígio, não é preciso que haja desarmonia entre as pessoas, porque pensam diferente. Nós estamos num momento que precisamos agir com mais amor, com mais dedicação, com mais harmonia, porque existem muitas facções, o que não existia antes, que é resultante de irmãos que são trazidos à Terra para terem as últimas oportunidades, a última oportunidade de encarnação, e está jogando fora as suas oportunidades com vibrações de desarmonia, de desequilíbrio, de violência. Quando nós olhamos o homem de bem no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Sede Perfeitos, ele nos mostra, sob uma visão belíssima, que ele diz assim, que o homem de bem é bom, é humano e benevolente para com todos sem distinção. Prestem atenção, todos, até aqueles que se considerarem ou nós considerarmos nossos inimigos. Temos que ser benevolentes sem distinção de raças, nem de crença, porque em todos os homens vê irmãos seus. Todos são irmãos, independente de serem os maiores criminosos, como Jesus encontrou o Saulo, que perseguia na estrada de Damasco o Ananias, querendo mandar matar o cabeça dos cristãos. Ele, naquela hora, aparece e diz, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele consegue visualizar, vislumbrar no Saulo o grande Paulo de Tarso, que se transformou no maior divulgador do cristianismo no planeta Terra. Jesus via em um criminoso, ele via o que ele poderia ser no futuro. Nós não estamos na condição do Cristo, mas nós queremos seguir o Cristo. Então, nós precisamos ver, sim, nos criminosos, filhos de Deus, que um dia se transformarão em anjos. Porque nós aprendemos na doutrina espírita que um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. Muita paz, meus irmãos. Excelente, Sandrinha, excelentes colocações. Gente, merecidíssimo aplauso de Nicole Kidman. Gente, se prepara, que vem o intervalo. Cadê o DJ JP? Para botar as picape para chorar. Pega, tô com boca de cuscuz e tua água. Bora pro refil, que já já a gente volta. Música, informação, palestras e mensagens, tudo num só lugar. O Web Rádio Eterno. Te ofereço paz, te ofereço
ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço esta fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Te ofereço paz, te ofereço amor, te ofereço amizade, ouço tuas necessidades, vejo tua beleza, sinto os teus sentimentos, minha sabedoria flui de uma fonte superior, e reconheço essa fonte em ti. Trabalhemos juntos, trabalhemos juntos. Estamos de volta. Com o nosso querido Cuscuz com o Espiritismo. E aos nossos novos ouvintes, vou fazer aqui uma breve, rápida palavra. Sejam bem-vindos, novos ouvintes, com muito amor e com muita paz. E, para quem é novo por aqui, nosso segundo momento se chama Pinga Fogo no Cuscuz. Você tem na sua casa um queijo manteiga, ou você que é vegane, tem intolerância à lactose, pega o que derrete aí para botar no seu cuscuz, que estão aqui junto e misturado. E hoje, quem está animada para começar o nosso Pinga Fogo é a nossa querida Françoise Marie. Parlez-vous, Françoise? Não falar francês, Paloma, mas vamos nós. Gente, que coisa boa a gente estar no cuscuz com a Sandrinha. É uma delícia esse cuscuz. Sandrinha, mas vamos lá. A sua fala muito contemplou aquilo que a gente tinha visto durante a semana sobre a paz, pela paz. Mas e a paz interior? Essa paz que todo mundo busca. Porque ficar em paz, deitar a cabeça no travesseiro à noite e dizer assim: eu estou em paz com as minhas ações, com aquilo que eu prego, com aquilo que eu estou lendo no Evangelho. Isso é tão difícil. Como é que a gente pode? Porque os ícones que foram despertados dentro de nós no momento do cuscuz são pessoas incomuns, invulgares, numa multidão líquida que se mistura no dia a dia.
que não consegue estar em paz nesse planeta de provas e expiações. E aí? Como é que eu faço para adquirir essa paz? Essas pessoas incomuns, elas são pessoas, são filhos de Deus que vieram à Terra com as missões, né? Todos nós temos missões, pequenininhas, e eles são espíritos missionários. Mas eles nos servem porque eles são irmãos mais velhos, que nos dão exemplos. O nosso único modelo e guia é Jesus, mas Jesus sendo nosso único modelo e guia, e nós seguindo, e nós observando essas pessoas em comuns que você está falando, Françoise, essas pessoas são seguidoras, sim, do Pai, de infinita bondade. Então, eles conseguiram vencer imensas batalhas através da paz que eles traziam em seus corações. Claro que são irmãos mais velhos, que já adquiriram uma certa maturidade espiritual, que já conseguem caminhar com passos firmes, mas nós, que ainda somos pequeninos, precisamos lutar contra... Quando Jesus dizia assim, no Evangelho, que para a gente remover as montanhas que nós temos que remover são as das nossas falhas morais. Se a gente começar a batalhar para ter paciência com o outro, que é muito diferente de mim, para trabalhar a empatia, para descobrir que o outro é muito agressivo, porque, no fundo, ele é uma fera ferida, que ele precisa de um olhar diferente. Se nós lutarmos para tentar vislumbrar no outro um filho de Deus, que futuramente ele vai conseguir sair dessa situação, que seja eu, nesse momento, a pedra angular da paciência, da oração, da paz, para não me deixar envolver pela desarmonia que me cerca. Porque o céu, ele não é um lugar, ele é um estado de alma. E eu posso conquistar o meu céu interior se eu ficar olhando para os demais que estão desarmonizados, desarborados, com um olhar diferenciado, pedindo por eles a Jesus. Deu para responder? Deu sim, Sandrinha. Com muito gosto. Vai que é tua, Isabel. Bora lá. Sandra, a gente vê que Jesus traz várias palavras no Evangelho em que tem significados diferentes, inclusive significados diferentes. Inclusive a palavra paz, ele utilizou várias vezes no Evangelho. Teve um momento, quando ele estava com os evangelistas, que ele fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. E tem algumas pessoas que utilizam outra fala do Cristo que diz: não penseis que eu tenha vindo trazer a paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. O que a gente pode ver dessas mensagens? Porque há muito, comumente, as pessoas deturpam essa fala do Cristo, né? Bem, qual é essa paz que o Cristo queria nos trazer? Muito bem. Quando ele diz assim, eu vou começar pela segunda, para poder depois eu concluir na primeira. Quando ele diz assim, eu não vos deixo a paz, mas a minha espada, no Evangelho segundo o Espiritismo, está na moral estranha. Moral estranha, ele nos mostra que a gente, quando Jesus nos diz, nesse capítulo, ele fala que é para que a gente compreenda que ele não deixa a espada, ele não deixa a paz, ele deixa a espada. Ele diz assim, quando deixardes o teu marido, ou o teu filho, ou o teu pai, ou a tua mãe, para me seguir, aí é muito estranho. Se Jesus pregava o amor, como é que ele diz que eu não deixo a paz, eu deixo a espada? E o que significava isso? Significava o seguinte, que quando a gente deixar
o que está fazendo. Por exemplo, a minha família está toda aqui em casa, já almoçaram, já jantaram, eu já fiz toda a minha parte, ou de trabalho fora, ou de trabalho dentro, e eu vou à casa espírita, um pedaço, passar umas 2 horas lá. Eu estou saindo em busca do Cristo. Eu deixo meu marido, eu deixo meus filhos, eu deixo meu irmão, eu deixo... Então, essa é a espada que ele fala. Você tem que se separar na hora certa, mas não é para se separar, para abandonar, como é mostrado de forma equivocada, que Jesus, quando deixares teu marido, mas é deixar momentaneamente. E não é só para ir à casa espírita. Pode ir para a sua igreja evangélica, para a sua igreja católica, para onde você quiser, mas que você vá com a intenção de orar. Ou deixa para ir no hospital visitar um enfermo, para ir no asilo visitar um velhinho, para ir num abrigo visitar uma criança, visitar a dor, seja ela qual for. A gente está indo para servir o Cristo. Nós estamos abandonando momentaneamente para ir servir o Cristo. Assim tem coerência com a paz que Jesus, e assim a espiritualidade superior nos mostra no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando ele disse, eu vos deixo a paz, a minha paz vos dou, com a finalidade de nós seguirmos os seus passos. Se nós seguirmos os passos do Cristo, nós vamos ter paz. E os passos dele são os mais difíceis de ser seguidos, mas são os únicos que são corretos. Porque os passos deles é a verdade, é o amor, é a regra áurea, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, essa é a paz que a gente adquire, é o nosso céu interior que eu comentei no final. Deu para responder, Isabel? Deu sim, Sandra. Por isso que a gente tem que extrair o espírito da letra, né? Para a gente compreender que essa paz do Cristo é conquistada. Obrigada. Vai lá, Franzinha. Muito bem. E aí a gente emenda com uma pergunta. Engraçado, a gente estudando para o EAD essa semana, e a gente pergunta assim, os apóstolos, eles eram visitados pelo Cristo e eles abandonavam, deixavam a casa, a família, deixavam suas profissões e seguiam o mestre. E aí eu fiquei assim surpresa vendo isso, porque eles já estavam preparados, né? Houve um preparo anterior para que eles pudessem adquirir a paz que eles queriam de seguir o mestre. Houve esse preparo. E a gente não sabe interpretar porque a gente ainda é muito, não se debruça, né, com as escrituras, em olhar, em observar os ensinamentos do Cristo. Mas vamos ao que interessa, né? Como é que nós vamos ser discípulos da paz nos dias de hoje? Como é que a gente pode semear dentro dos nossos lares? Porque, geralmente, são dentro dos nossos lares que a gente encontra aqueles mais devedores, aquelas pessoas que são mais difíceis ao nosso convívio. E no trabalho, em qualquer lugar que a gente está vendo, a gente está vivendo, como eu falei anteriormente, relações líquidas, que elas vão, se esvaem, e elas não preenchem o nosso ser. Né? Então, é necessário a gente compreender, assim, com as atitudes que a senhora falou, dos exemplos, falou de como a gente deve se portar para conseguir a paz interior, mas viver nesse mundo está cada vez mais difícil. A gente olha a televisão, a gente olha as pessoas, e a fome, a miséria, são muitas coisas que vêm englobadas, e que a gente, como é que eu vivo na minha casa tendo comida, e eu não me dói ver uma pessoa que passa fome? Eu consigo estar feliz vendo o outro que está do meu lado passando necessidade? Então, essa paz está cada vez mais difícil para cada um de nós. Na verdade, não está, não. Se a gente observar bem direitinho, é porque o bem ele não é divulgado, porque não rende
notícia. O que rende notícia são as coisas, as aberrações, o que chama atenção, o que é difícil, isso é o que rende notícia. Mas o bem não. Então, esse bem, são muitas pessoas que atualmente promovem campanhas, pedem, aí a gente sai pedindo para um e para outro, e a gente vai conseguindo. Ainda tem mais, a gente vai observando que, com o passar do tempo, aumentam os que querem dar, aumentam os que querem participar, e a gente vai começando a aliviar essa dor que tem em nossas almas, quando a gente observa que tem ainda muita fome no mundo. Nós sabemos que, para o mundo ser modificado, melhorado, nós temos que ajudar. Mas nós temos que começar um trabalho de sustentabilidade, de não estragar nada na nossa casa. Sempre tem alguém, se você estraga uma água aqui, alguém passa sede em outro lugar do planeta, em algum lugar, às vezes é bem pertinho. Se você deixa estragar alimentos, alguém passa fome, tem um faminto ali. Eu tenho uma grande amiga, que você sabe quem é, que ela diz que a fome não espera, e não espera mesmo, que dói o estômago. E isso nós vamos, à medida que a gente vai chegando perto, vai se tornando mais fácil. Fica difícil para quem está distante, para quem se deixa distanciar. O exemplo do seu Zé, que eu dei, o Chico chamou, concitou e trouxe o seu Zé, que era um grande empresário do Ceará. Ele era um grande empresário. E ele foi lá e foi fazer de pertinho, foi distribuir. Então, ninguém que trabalhava com o Chico podia ser o mais rico de todos. Ele botava para trabalhar, para repartir também. Então, a gente tem que convidar e dizer para as pessoas que só doam, que elas estão perdendo a melhor parte. A melhor parte é chegar perto do ser humano que sofre. Se a gente começar a chegar mais perto, tem muitas campanhas. Eu tenho um grande amigo que ele está fazendo um trabalho belíssimo. Ele se aposentou e ele tem uma condição financeira muito bem aquinhoada. E ele tem ajudado muita gente. E nós fazemos parte das campanhas com ele, sabe? E é muita gente, é de interior, é de Fortaleza, em vários lugares de Fortaleza, ele anda, ele ajuda, ele serve, ele tira os drogados da rua e ele ajuda com que eles retomem. E a semana passada, eu e minha filha assistimos no sábado, um trabalho que é feito em Fortaleza, trabalho voluntário, e um jovem, bem jovem, eu acho que ele tem no máximo 40 anos, já fundou, já abriu 2 casas em Fortaleza de apoio aos drogados, ajudando para que eles saiam da droga. E esse rapaz era ateu. Quando ele disse para mim que ele era ateu, eu disse, à toa, né? Ele era ateu, e hoje ele é um grande seguidor do Cristo, e faz um trabalho da doutrina espírita com eles, do Evangelho, e no NA, que é os Narcóticos Anônimos, né? É um trabalho bem, bem sério, e arranja trabalho para eles. Porque tem que trabalhar para poder preencher o tempo e aguentar ficar sem a droga, né? Então, são N formas, muita gente da periferia, muita gente, moradores em situação de rua, que estão sendo ajudados. A gente não vê, porque a gente só vê o que está na TV. Precisamos sair um pouco mais da TV. Deixa eu só fechar aqui, Franzinha. Sandra, aí eu me pergunto, a gente pode perder a paz depois de conquistar? Para a gente fechar aí, porque eu ouço tantas pessoas assim, eu quero, você vai tirar a minha paz interior. A gente pode perder?
Ninguém tira a paz de ninguém. Ela está conosco. A gente é que conquista. E depois que você conquista, você gosta tanto que você nem entra mais na sintonia de quem... Pode ser uma batida de carro, a pessoa fica se tremendo todinho, o outro está tranquilo, porque ele já adquiriu a paz. Ele já conseguiu superar. A gente ouve tantas piadas na rádio, né? Tão interessante como a gente encontra a paz, né, Isabel? Quando a gente adquire e perde ao mesmo tempo. Mas é contigo, Paloma. E depois dessa, eu fui dormir muda e acordei calada. Mentira, gente. Depois dessa, vamos finalizar com a nossa reflexão do dia. Quer começar a ter paz interior? Pare de pintar sua unha de branco pedindo paz para postar no Instagram, gata. Vamos trabalhar a paz interior. Bora meditar, ó. O resto, a gente corre atrás. Vamos finalizar com uma boa prece. E antes de mais nada, estou adorando que os bastidores aderiram, riram. Adorei. Isso, continuamos. Vamos continuar e agradecer a Sandrinha, primeiramente, por aceitar o nosso convite, finalizar o nosso mês com chave de ouro. Agradeço também a todos os ouvintes de Quixadá. Um beijo, um cheiro e um cuscuz com queijo. De Fortaleza, bora, galera! Muito obrigada a todos vocês que estão entrando agora, sintonizados com a nossa rádio. E não vamos esquecer também aos nossos ouvintes fidelíssimos ao redor do mundo. Isso mesmo, nosso cuscuz é internacional. Mais internacional do que o quê? Do que o café, meu amor. Então, vamos finalizar com uma prece. Eu gostaria de chamar a nossa querida Françoise Marie para fazer a nossa prece final. E vamos nós, né? Já empolgados com essa paz que a Paloma tanto fala e que nós abraçamos na noite de hoje. Divino Mestre Jesus, nos abençoa, nos protege, que possamos aprender a valorizar o nosso tempo em proveito de coisas úteis, daquilo que nos faz bem. Vamos deixar de lado todas as angústias e fazer prece e agradecer todos os dias ao Criador pelo dom da nossa vida, pela oportunidade de sermos quem somos, da família que estamos inseridos, porque não é por acaso. Nós escolhemos, sim, estar dentro delas. E se não escolhemos, é uma oportunidade imensa de resgatar débitos do passado. Agradecemos também, Senhor, pelo dia de hoje, por essa semana que passou de trabalho, por todas as quinta-feiras que estamos aqui juntos e misturados no cuscuz, tentando dar o nosso melhor, e que sejamos envolvidos nas ondas do rádio, em todos os lares que nos escutam, ou onde quer que estejamos, que possamos receber vibrações de amor, de paz, de tranquilidade, e que essa paz se estenda pelo nosso planeta, do modo geral, pelo nosso Brasil, nossa querida terra amada, coração do mundo, pátria do Evangelho, que nos suscita o carinho, o amor e, principalmente, a vontade de sermos melhores. Muito obrigada, Ismael, pelas luzes benfazejas que emite sobre nossa terra amada e que sejamos luz, Senhor, onde há escuridão. Que bênçãos do alto recaiam sobre todos nós, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Gente, não esqueçam, cuidado na prece, acabar não sair no Clube da Luta com o seu obsessor lá no umbral. Vamos que vamos, todos os dias, vamos ficar sintonizados também no Instagram, @lardosHumildes, com a leitura da mensagem Caminho, Verdade e Vida. Para você que está procurando a paz, bora procurar a paz ouvindo uma mensagenzinha, acalmando o coração. E até a próxima quinta, neste mesmo horário, nesta Bate Rádio. Vamos que vamos, seguindo juntos e misturados, juntos pelo cuscuz com o Espiritismo. Tchauzinho, tchauzinho.